Saul. Então disse Saul: trazei-me aqui holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu holocausto ao Senhor. Então ele, desesperado, viu que o povo estava se dispersando e, preocupado com isso, ele então pediu para que trouxesse ali umas ovelhas para que ele mesmo oferecesse o sacrifício ao Senhor. E ele ofereceu, irmãos. E no verso 10 diz assim: mal acabara ele de oferecer o holocausto, e eis que chegou Samuel. Saul saiu ao encontro para saudar. Samuel perguntou: o que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e tu que não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham juntado em Maquilás, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim em Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento do Senhor teu Deus, que te ordenou, que teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Olha que coisa terrível, irmãos. Saul havia achado que por ele ser rei, por ele ter a posição de rei, ele estaria habilitado para exercer todas as funções em Israel, e entre elas a função também de um sacerdote. E isso não podia acontecer, irmão. Primeiro porque a função de um sacerdote, ela estava determinada e limitada a uma tribo só, que era a tribo de Levi. Somente a tribo de Levi poderia ter a função de sacerdote. E mesmo sendo da tribo de Levi, o sacerdócio, ele também estava limitado à família, né? Porque, sendo da tribo de Levi, e mesmo sendo da tribo de Levi, havia se espalhado e colocado havia colocado ali na tribo de Levi funções para cada família. Havia uma família que era responsável pela música, havia família na tribo de Levi que era responsável pelos serviços, e havia uma família que era responsável pelo sacerdócio, né? E esta família era a família do sacerdócio era responsável, a família de Arão, irmão de Moisés. Ele era responsável. Mas essa família, ela foi até Eli. Quando Eli, infelizmente, não foi um bom sacerdote na educação dos seus filhos, levou os filhos deles, infelizmente, né, profanar o templo do Senhor, e Deus, então, teve de tirar a vida dos filhos dele. Por que Deus teve de tirar? Porque estava correndo risco que, quando ele morresse, os filhos deles assumissem o sacerdócio. Então, seria uma desonra para Deus uma pessoa que assumiria a liderança espiritual e não tinha respeito pelas coisas espirituais. Então, Deus teve de entrar e tirou a vida do filho de Eli, e Eli acabou também falecendo, e aí acabou a família de Arão não pôde assumir. E Deus, então, colocou no lugar de Eli, para assumir o sacerdócio, o próprio profeta Samuel, que ficou ali responsável pelas coisas do templo. Então, foi isso que aconteceu. E quando Saul soube que Samuel não tinha chegado, ele foi lá e tomou, né? Aí, não, eu vou administrar aqui o sacrifício, oferecer o sacrifício ao Senhor. E isso não agradou a Deus, né? Porque ele sabia muito bem que ele não poderia exercer essa função. Não estava não era competência dele, né? E às vezes, irmãos, a gente quer também questionar coisas que a igreja faz, né? E esses dias eu estava até conversando com o irmão, porque o irmão, a gente estava administrando uma Santa Ceia, e o irmão era diácono, mas não era diácono ordenado, e ele queria, de qualquer jeito, né, exercer. Falou: não, irmão, só pode aqui participar na distribuição, essas coisas, se for um diácono ordenado. E ele achava que não, que por ele ser do corpo de Cristo, esse era o argumento dele: eu também faço parte do corpo de Cristo e não tem essa necessidade. Falei, aí eu tive de conversar um pouco duro com ele, falando: o senhor está desrespeitando as coisas sagradas.
e as coisas santas têm de ser levado a sério, né? E para um diácono e uma diaconisa poder participar da Santa Ceia, fazer parte ali da cerimônia, administrar juntamente com o pastor e os anciões, tem de ser ordenados, e como está no manual. E isso é necessário, irmãos. E aí a gente vê a incumbência. Samuel, então, chegou e falou uma coisa interessante, irmão. Falou, olha, você procedeu loucamente, né? Neciamente. Então, repreendendo ele ali o que ele tinha feito, né? E se a gente for ver, irmãos, a Bíblia conta, a Bíblia nos fala que o que ele estava fazendo, ele estava, de fato, tentando fazer. Ele estava com boas intenções. Eu falei, olha, eu vi que o povo estava se espalhando. E aí eu fui forçado pela circunstância. Olha o que ele fala. Pela circunstância, eu fui forçado a fazer isso. E mesmo pela circunstância, irmão, Deus não aceita. É você tomar decisões em posição sobre aquilo que Deus não lhe colocou para fazer. Não, isso aqui não é competência sua. Mesmo pelas circunstâncias, você não poderia, em hipótese alguma, fazer. Então, este foi o primeiro pecado de Saul. E com isso aí, Deus já falou, olha, você não será mais, ou seja, quando você morrer, seus filhos não vão assumir o reinado. Ou seja, eu passarei o reino para outro, né? E aí, este foi o primeiro pecado, assim, grave aos olhos de Deus, viu, irmãos? Nós temos de entender aqui que aos olhos humanos não foi um pecado tão grave, né? Mas aos olhos de Deus, Saul tinha cometido um grave pecado, né? E aí, irmãos, olha que coisa interessante. Depois disso, volta novamente Deus a falar com com Saul, para que Saul agora fosse guerrear contra os amalequitas, né? Os amalequitas, irmãos, havia, infelizmente, se levantado contra o povo de Israel. E por causa disso, Deus tinha se revoltado contra ele. E quem são os amalequitas? Os amalequitas, eles eram um povo que eram primos de Israel. Eles eram descendentes de Ló, irmãos. E por causa disso, os amalequitas, eles, quando o povo de Israel saiu do Egito, e aí eles estavam indo em direção a Canaã, os povos de Israel tinha de passar, ou seja, o caminho mais curto era passar pelas terras dos amalequitas. E a gente tem de lembrar que havia crianças, havia idosos, havia mulheres, havia pessoas doentes que estavam indo em direção a Canaã, e este era o caminho mais curto. Então Moisés mandou um mensageiro até o rei dos Amalequitas, pedindo a eles permissão para passar pelas suas terras, né? E Moisés havia falado, olha, a água que nosso povo beber, pagaremos, e também a comida que comer, pagaremos também. E aí o rei de Amaleque se levantou e falou que eles não passariam pelas suas terras. E veio para a fronteira das suas terras para impedir que o povo de Israel passasse pelo meio do povo, pelo meio das suas terras. Ele não queria de jeito nenhum, se levantou. O problema todo é que quando o rei de Amaleque tomou essa decisão, ele não estava se levantando contra o povo de Israel. Ele estava se levantando contra o próprio Deus, porque todos os povos ali haviam assistido às maravilhas que Deus havia feito em prol deste povo. Então, se levantar contra o povo de Israel, naquela época, era se levantar contra o próprio Deus. E aí, Deus, então, orientou Moisés, olha, Moisés, peça o povo para que dê a volta. Então, o povo teve de andar mais de 400 quilômetros a mais, a pé, imagine. A pé, com pessoas doentes, idosas e tudo, olha o quanto isso atrasou na viagem. E aí teve de fazer essa volta toda, porque os amalequitas haviam se levantado contra eles. E o que aconteceu é que Deus havia dado uma sentença, olha, o pecado de vocês não ser lembrado, pelo que você se fez, pelo que você fez, se opondo a mim, né, não deixando o meu povo passar. E passando algum tempo, depois que Saul havia se instituído rei, Deus então lembra do pecado dos amalequitas e pede Saul para que ele vá agora contra
ao encontro dos amalequitas e destrua totalmente. E isso está registrado no livro de 1 Samuel, capítulo 15. Diz assim: disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo e sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel. Ter-se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente tudo que estiver e nada lhe poupe. Porém, matará homem, mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumento. Ou seja, Deus queria a destruição total dos amalequitas. Deus havia lembrado, irmão, do pecado que os amalequitas havia feito contra ele, né? Quando se levantou contra o povo de Deus, quando estava atravessando o deserto. E aí Deus falou: olha, agora vocês vão ter de prestar conta. E uma coisa interessante é que Saul então convocou o povo e foi em direção ali com 10.000 homens de Judá para 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 ir contra os amalequitas. E no verso 5, chegando, pois, Saul à cidade dos amalequitas, pôs emboscado no vale, e aí ele destruiu todos os amalequitas que ali estavam, irmão, matou todos eles ao fio da espada. Mas aí, no verso 8, olha o que ele faz. Tomou vivo o rei Agag, rei dos amalequitas, porém todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo poupou também Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não quis destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruiu. Então, qual era a palavra de Deus? Que ele deveria entrar lá, matar todos, não poupar ninguém, nem sequer criança de peito, e até mesmo os animais, gado, bois, ovelhas, camelo, jumento, tudo tinha de ser destruído. E ele, então, colocou no coração dele que ele não ia seguir as ordens de Deus, e acabou poupando a vida do rei e poupando a vida dos animais. E aí, irmãos, a pergunta é: Saul cumpriu a ordem de Deus? Sim, mas ele cumpriu em parte. Ele então não quis cumprir tudo que Deus havia falado para ele cumprir. Ele foi lá e cumpriu em parte. Quando ele depois chegou, veio então a palavra do Senhor a Samuel no verso 10. E Deus então Deus veio então através de Samuel e falou o que estava acontecendo. E ele falou: olha, nós poupamos, nós fomos lá e cumprimos a palavra do Senhor. Como falei a princípio a vocês, ele cumpriu a palavra de Deus, mas em parte, porque Deus falou que eles tinham que destruir tudo. E ele poupou a vida do rei e também poupou a vida de alguns animais. E ele então fala aqui, irmãos, que quando ele poupou a vida dos animais, no verso 15, ele diz assim, ó: respondeu Saul: de Amaleque trouxeram, no verso 14. Verso 13, veio, pois, Samuel a Saul e lhe disse: bendito seja tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este que os meus ouvidos e mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: de Amaleque que os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor, teu Deus. O resto, porém, destruiu totalmente. Então, ele destrói tudo em partes e poupa a vida do rei e a vida de alguns animais. E a desculpa dele era que esses animais que foram ali poupados eram para oferecer sacrifício ao Senhor. E, novamente, Saul comete um pecado contra Deus, em não querer seguir as ordens do Senhor. E Deus, irmãos, nesse momento aí, se
se revolta contra Saul e fala o que estava acontecendo, que ele não estava querendo seguir as orientações divinas. E depois desse pecado, não sei se, e aí eu gostaria de mostrar para vocês, depois desse pecado, que ele agora estava, Deus viu que no coração de Saul havia o mesmo sentimento que havia no coração, sabe de quem? De Caim. Caim, quando Deus pediu para que ele trouxesse oferta ao Senhor, Caim trouxe. Mas Caim estava disposto a oferecer a Deus aquilo que ele queria e não o que Deus pedia. Então, Saul também estava com esse mesmo espírito. Saul estava disposto a seguir as ordens de Deus, a cumprir as ordens de Deus, mas não não na totalidade, né? Ele estava disposto a seguir as ordens de Deus da sua forma. E aí Deus viu que não havia mais o que fazer por este rei. E no capítulo 16, verso 14, e tendo se retirado de Saul, o Espírito do Senhor e o Espírito do Senhor foi retirado da vida de Saul. E um espírito maligno, irmão, começou a se apoderar da vida deste rei, a tal ponto que ele ficou possesso. E depois que ele ficou possesso, a Bíblia diz que foi convidado uma pessoa para poder afugentar esse espírito maligno que estava na vida de Saul. E quem foi convidado? Eu creio que vocês sabem, foi o pequeno rei Davi, que ainda não era rei, era simplesmente um jovem pastor que tocava harpa, e foi trazido Davi na presença de Saul para que ele tocasse a harpa e falasse ali, e afugentasse ali o espírito maligno que estava sobre a vida de Saul. E daquele dia em diante, irmãos, sem ele mesmo perceber, Saul havia cometido pecado contra o Espírito Santo, né? Tinha cometido pecado contra o Espírito Santo. E o Espírito Santo, infelizmente, teve de sair, né? E teve de ser retirado da vida de Saul, e infelizmente um espírito imundo acabou, no caso ali, apoderando dele, né, sobre a vida dele. Aí, irmãos, depois que isso acontece, né, Saul, infelizmente, morre, né? Ele morre, e antes dele morrer, ele começou a consultar os macromantes, né, que era consultar os mortos, os espíritos dos mortos. Quando Samuel, no caso, faleceu, ele foi querendo orientação, como eu falei, né? Ele sempre queria procurar fazer as coisas do seu jeito. Então, foi buscar um macromante. E Deus já tinha se retirado da vida dele, se tornou uma vida atribulada, né? E aí, a vida dele acaba terminando ali, um homem que tinha tudo para ter sucesso, infelizmente, não quis acatar as ordens do Senhor, né? Por completo, só em parte, e Deus teve de abandonar este homem. Aí, agora nós vamos para Davi. Davi era um homem, irmãos, que a Bíblia diz era um homem segundo o coração de Deus. Mas a gente gostaria de comparar a vida dos dois, porque Davi, quando ele estava na mesma situação, guerreando contra muitos inimigos do povo de Israel, e de repente Davi falou, olha, eu vou retornar para casa, para Jerusalém, e ficar lá no meu palácio. Quando Davi chega no palácio, ele vai para o terraço do seu palácio, e de lá, quando ele começa, no caso, a visitar o seu reino, e de repente ele vê uma mulher, né? A distância, provavelmente, irmão, não era tão grande, porque Davi percebeu que essa mulher era uma mulher bonita, né? Era uma mulher bonita e atraente. E ele, então, pergunta a um dos seus servos, quem é aquela mulher? E o seu servo, então, traz a informação completa, olha, aquela mulher é esposa de Urias, um dos comandantes do seu exército. E aí, Davi pede para que esse servo trouxesse ela à sua presença. E a Bíblia diz que esse servo foi lá, convidou ela, trouxe ela, e o rei Davi acabou coabitando com essa mulher. E o que acontece é que, passando alguns dias, essa mulher, irmãos, ela esta mulher, ela fica grávida e manda avisar Davi. E Davi, né, quando Davi soube que ela estava grávida, ele então pediu para que o seu general Joabe trouxesse Urias de volta. E Urias foi trazido, e ele pensava que Urias, quando chegasse em casa, quando ele chegasse em Jerusalém, ele ia diretamente para a sua casa. E o que acontece é que o mensageiro no outro dia falou, olha, Davi, como é que se diz?
Urias aí, rapaz, dormiu na porta do palácio, ele não foi para casa, não. Davi, então, ficou desesperado, irmãos, desesperado, porque o que ele pensava que poderia acontecer, não aconteceu, de Urias ter ido para a sua casa. E aí, Davi, então, escreve um bilhete para enviar para Joabe, que era o comandante do exército, e nesse bilhete estava falando, olha, Joabe, você vai pegar Urias e vai colocar ele na frente de batalha, e quando ele estiver bem próximo, quando o exército inimigo vier contra vocês, você tira o exército, você retira o exército e deixa Urias lá na frente de batalha para que ele possa ser morto pelo inimigo. Sabe quem estava levando esse bilhete, irmãos? Para esse general? O próprio Urias. Estava levando um bilhete que seria a sua sentença. E foi isso que aconteceu, irmãos. Ele levou o bilhete e foi entregue ao general, e o general foi lá e cumpriu a ordem do rei, e Urias foi morto, e aí Davi ficou despreocupado, porque o problema dele havia sido resolvido aparentemente. Bom, depois que isso aconteceu, Deus, então, envia um profeta para visitá-lo. E este profeta que foi enviado, eu creio que vocês conhecem, é o profeta Natã. Deus fala para Natã ir até o rei e falar do pecado que ele não havia se arrependido. Ele estava ali, Davi estava tranquilo, como se as coisas já tinham sido resolvidas. E olha que coisa interessante, o profeta Natã, sabendo, irmãos, o profeta Natã, sabendo que ele estaria falando a um rei, ele estaria correndo risco de vida. Então, ele cria ali uma história ele falando de dois homens. Né? Ele fala de um homem rico e fala de um homem pobre. Ele fala que este homem rico era o dono de vários animais, de várias ovelhas e tudo, e fala de um homem pobre que só tinha uma ovelha, né? E que ele amava muito essa ovelha. Aí, de repente, um convidado veio visitar o rico, e o rico, para poder oferecer alguma coisa a este convidado, foi lá, em vez de pegar das suas ovelhas que ele tinha, né, que ele tinha, e pegar das suas ovelhas ali, e matar e oferecer esse convidado, ele foi lá e pegou a ovelha daquele homem pobre, matou e ofereceu àquele convidado. E aí, quando Davi ouviu estas palavras do profeta, Davi se enfureceu, ficou revoltado. No capítulo 12 de 2 Samuel, capítulo 12, 2 Samuel, capítulo 12, verso 5, diz assim: Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E aí o profeta aproveita e fala: Olha, este homem que você está se referindo que deve ser morto, Davi, é você. Quando o profeta usou essas palavras, irmão, falou que era você, Davi logo vem em mente o pecado que ele havia cometido. Ele logo se lembrou do seu pecado. E o profeta então começou a falar: Olha, Deus te deu todas as mulheres, concubino, que você poderia fazer qualquer coisa, Davi. Todas as mulheres solteiras que tinham no povo de Israel estavam sob o seu domínio. Mas você foi lá e tomou a mulher de Urias e matou. E matou ele para ficar com sua esposa. E esse pecado Deus ainda não esqueceu. Quando isso aconteceu, irmãos, a vida de Davi veio ao chão. Ele viu que o que ele havia feito era um pecado grave que ele não tinha ainda percebido. E uma coisa nós devemos aprender da vida de Davi sobre esse pecado que ele havia cometido. Todo pecado, irmãos, preste bem atenção, todo pecado que o ser humano comete, e inclusive aqueles pecados, estou se referindo aqui a pecados ocultos, pecados encobertos, né? Todo pecado encobertos que o homem comete, infelizmente, dificilmente o homem abandona. Não vê, muitos deles, irmão, não vê necessidade de abandonar. Porque quando a pessoa está cometendo pecado e que esse pecado está encoberto, as pessoas não vê a gravidade dos seus erros. As pessoas não sentem, as pessoas não vê a gravidade. É por isso que continuam nesse pecado.
Eu lembro que eu estava num distrito, e nesse distrito nós tivemos um caso de um irmão que ele era casado, era um líder de igreja, ancião de igreja, um líder bem respeitado nessa cidade, né? E esse irmão, ele, há 11 anos, ele tinha a família dele com filhos, e há 11 anos ele tinha um outro relacionamento extraconjugal, outro relacionamento, há 11 anos, irmãos, para vocês terem ideia. E neste outro relacionamento ele já tinha também um filho, ele já tinha um filho. E aí a família, ninguém sabia, de vez em quando ele falava, olha, eu tenho de fazer uma viagem para resolver alguns problemas, e ele saía e ia se encontrar com essa outra família, 11 anos, sem ninguém saber. E com isso, irmão, ele estava levando de boa, como se nada estivesse acontecendo. Ninguém sabia, ninguém sabia. Quando, de repente, uma vez ele foi para essa viagem, uma das suas filhas descobriu o caso, né? Descobriu o caso e trouxe o caso para a família. E aí, irmãos, a família, e não somente a família, a igreja toda soube. E quando o irmão chega de viagem, a família já estava esperando e estava todo mundo reunido. Ele entrou assustado, né? Viu todo mundo ali, os filhos todos, alguns moravam em outra cidade, mas estavam ali. Ele, a esposa estava chorando. E ele chega e quando ele vê aquela cena, ele entra em desespero, porque ele sabia que o povo havia descoberto o seu pecado. A situação dele, irmão, foi tão grande que este irmão tentou se suicidar quando ele descobriu a gravidade do seu pecado. A igreja soube, e na cidade, que era um lugar pequeno, irmão, todo mundo ficou sabendo a par do assunto, e ficou uma situação bem complicada, a tal ponto desse irmão, olha, que besteira eu fui fazer. E queria, irmãos, tirar sua própria vida. Mas, graças a Deus, Deus poupou a vida dele, não permitiu que ele fizesse essa loucura, mas o pecado dele com certeza foi perdoado, mas a consequência, irmão, dos seus pecados, infelizmente, foi inevitável. Ele, então, entrou em contato com a outra família, irmão, e desfez. Terminou com a outra mulher, a esposa dele separou dele, né? Isso foi a consequência. Ele foi perdoado do seu pecado, mas ele teve de sofrer as consequências. Ele continua sendo membro da igreja, voltou para a igreja e continua ali orando, pedindo a Deus para que Deus perdoasse o pecado dele, mas ele só foi notar, irmão, da besteira que ele havia cometido depois que o pecado dele foi o quê? Revelado. O que acontece, irmão, é que há muitos irmãos na mesma situação. Enquanto o pecado está encoberto, essas pessoas não vêem necessidade alguma de se arrepender. Porque o pecado, quando está oculto, ele é prazeroso. Ele não mostra as suas consequências e não mostra a sua cara de quão horrível este pecado é. Quando ele de fato se revela, aí sim que a pessoa que está cometendo, ele vê o tamanho, a tamanha besteira e o tamanho problema que ele estava envolvido. E Davi estava nessa situação. Enquanto as coisas estavam encobertas, ele achava que não tinha necessidade de se arrepender, que era um problema pequeno diante dos seus olhos ali, que, nossa, ele tinha feito tantas coisas, e para ele aquilo não era um problema tão grande. Mas quando Deus revelou então para ele, olha, Davi, seu pecado está revelado. Davi, irmãos, se arrependeu profundamente, a tal ponto que Davi convocou todo o povo, tanto os grandes e também pequenos e os céus ali. E Davi foi publicamente, irmão, confessar o seu pecado. E aí eu gostaria de finalizar com vocês lendo a confissão de Davi, que está registrado no livro de Salmos, capítulo 51. E aí eu gostaria de ler com vocês este salmo, que é a confissão de Davi. Começa assim, irmãos. Davi, no capítulo 51, verso 1, diz assim: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado.
pois eu conheço que minhas transgressões, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Verso 4. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado concebeu a minha mãe. E eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me faz reconhecer a sabedoria. Verso 7. Purifica-me com isopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que tu esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Davi, então, irmão, começa a pedir a Deus. Olha que coisa interessante, a oração maravilhosa deste homem. Depois que ele reconhece a gravidade do pecado dele, irmãos, ele confessa a Deus e clama a Deus por misericórdia. Senhor, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia. Apaga, Senhor, minhas transgressões. No verso 10, ele fala algo tremendo, irmãos. Olha o que diz o verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi, então, irmão, pede a Deus, Senhor, minha mãe concebeu em pecado. Ou seja, a natureza má está em mim. Esse desejo de praticar o mal, Senhor, infelizmente está em mim. Mas peço ao Senhor, crie em mim um coração novo. Tira de mim esse coração pecador. E dê um espírito inabalável. E o texto que eu mais gosto, irmão, está no verso 11. Não me repulse da tua presença, e nem retire o teu Santo Espírito. Quando Davi escreve o verso 11, irmãos, sabe de quem Davi estava lembrando? De Saul. Saul presenciou, irmão, a vida de um homem quando o Espírito de Deus se retira dele. Ele viu muitas vezes espírito maligno se apoderando da vida de Saul. Ellen White, então, até mesmo descreve essa situação falando que quando o espírito mau se apoderava de Saul, ele ficava transfigurado e via que havia um monstro por trás deste homem. Davi, quando cometeu este pecado e quando ele viu a situação dele, a primeira coisa que ele lembrou foi a situação também de Saul. E ele, no verso 11, ele diz, não me repulse, ou seja, não me retire da tua presença, e não retire o teu Santo Espírito de mim. Ele clama a Deus, irmão, pedindo a Deus, Senhor, tenha misericórdia, não retire de mim o teu Santo Espírito. Quantas e quantas vezes, irmão, eu confesso de mim mesmo, eu já orei usando as mesmas palavras de Davi. Ó Deus, não retire de mim o teu Santo Espírito, para que eu não venha pecar contra ti. E nós devemos, irmãos, entregar a Deus nossas vidas e pedir a Ele que os erros que eu e você tenha cometido, e orar a Deus para que isso não tenha, esses pecados e esses erros que eu e você tenha cometido não tenham sido ido longe demais. Eu não sei, eu não conheço a vida daqueles que me assistem aqui neste momento. Talvez estou falando a pessoas aqui, irmãos, que na sua vida há pecados encobertos. E essas pessoas têm dificuldade de abandonar esses pecados. E um dos motivos de ter dificuldade de abandonar esses pecados, irmão, porque eles estão encobertos. Nós dificilmente, irmão, temos dificuldade de ver a gravidade desses pecados, porque quando está no oculto, é prazeroso cometê-los. É prazeroso. Eu gostaria que você refletisse agora. O que você está fazendo da sua vida? Alguns irmãos estão traindo as suas esposas,
Algumas esposas estão traindo seus esposos. Há muitos irmãos, há muita coisa a falar. Mas eu falo para vocês, irmãos, eu não estou pedindo aqui para você que está com seus pecados ocultos e procurar o pastor e confessá-lo. Não é necessário. Você pode ir a Deus mesmo e pedir a Deus perdão por esses pecados e abandoná-lo. Não permitam, irmãos, que o inimigo tome conta e fale que você não tem necessidade de abandonar porque ninguém sabe. Deus sabe tudo, irmãos. E se a gente não abandonar, talvez nós vamos encontrar na mesma situação de Saul. Tal ponto que o Espírito Santo vai ter de se retirar porque não há meios e não há outra forma de alcançar o seu coração. Que Deus, irmãos, nessa manhã possa abençoá-los. Que Deus, nessa manhã, possa estar visitando a cada um de vocês e que vocês, né, tenham força de, assim como Davi, de ir a Deus e clamar a Ele por socorro, por perdão, por misericórdia. E com certeza, irmão, Deus está disposto a fazer qualquer coisa para nos perdoar. E que Deus abençoe a todos. Amém. Neste momento vai ser a oração, profeta? Vamos orar. Querido e amado e bondoso Deus, queremos agradecer, Senhor, por esses momentos que passamos aqui na Tua presença e por ter aprendido um pouco da Tua palavra, Senhor, e termos aqui, ó Deus, aprendido um pouco da vida de dois reis. Um que aparentemente, ó Deus, aos olhos humanos, não tinha cometido um pecado tão grave, mas o Senhor, Deus, retirou da vida deles o Teu Santo Espírito. O outro, Deus, com certeza, se fosse nos dias de hoje, seria rejeitado e desprezado por todos pelo pecado que ele havia cometido. Mas a esse, ó Deus, alcançou a benevolência do Senhor, porque o Senhor não está preocupado, ó Deus, em quão longe o ser humano vai, mas o quanto o ser humano está disposto a retornar para os teus braços de amor e clamar ao Senhor por misericórdia e perdão. E queremos, ó Deus, agradecer por esta misericórdia e por essa dádiva que o Senhor tem concedido a cada um de nós. A dádiva de nós confiarmos em um Deus amoroso e perdoador. Ó Deus eterno, neste momento, peço que o Senhor venha visitar as famílias, as pessoas que estão nos assistindo neste momento, e que essas pessoas, ó Deus, possam sentir ali a presença do Teu Santo Espírito. E se há algum deles, ó Deus, que tem algum problema espiritual, e que esse problema espiritual, ó Deus, não foi ainda resolvido, e que esta pessoa, Deus, possa sentir agora motivado e incentivado pelo Teu Santo Espírito, para que a vida dela possa ser transformada para a Tua honra e para a Tua glória. Nos dê, ó Deus, esta semana que se inicia na Tua presença, que o Senhor, Deus, venha falar todos os dias ao nosso coração, através deste culto que está sendo apresentado aqui no distrito de Brumado, que as pessoas que vierem ali falar, que venham falar cheio do Teu Santo Espírito. Nós oramos, ó Deus, e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que se inicia na Tua presença,